Boa tarde e bem-vindos ao podcast Embracing Agile. Neste espaço, vamos falar sobre conteúdos de valor relacionados com a filosofia Agile e as metodologias ágeis e os benefícios da sua implementação nas organizações. Esta é a Sara Alvarez falando e hoje eu estou acompanhada nesta ocasião por um convidado de luxo, Alberto Levi. Bom, então, antes de mais nada, muito obrigada, Alberto, por nos acompanhar neste 7º podcast. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, muito emocionado. Nós ficamos também muito emocionados de estar com você, Alberto. E o Alberto Levi é considerado um evangelista de inovação. Ele é orador e palestrante internacional e consultor de tecnologia e de marketing. Também ele trabalhou como estrategista executivo e alma criativa com a capacidade de quebrar continuamente novos paradigmas com novas propostas para criar um diálogo eficaz e memorável entre organizações, governos, marcas e consumidores. O Alberto tem uma carreira de sucesso que levou ele em inovação a vários setores. Ele já trabalhou em mais de 10 países, 1.000 projetos e 300 clientes, incluindo muitas empresas da Fortune 500. E no resto do podcast, temos falado já de organizações ágeis, dos benefícios da implementação das metodologias, mas falta-nos um aspecto-chave para que tudo isso seja realizado de uma forma eficaz, que é a cultura. Quando falamos da agilidade, muitas vezes esquecemos a grande importância dos aspectos relacionados aos comportamentos individuais e grupais. É realmente o que é a cultura? A cultura corporativa é a psicologia da empresa e o conjunto de atitudes, experiências, crenças e valores que o talento que as pessoas imprimem na organização. Para estabelecer uma cultura coerente que impulsione o propósito da organização, é essencial que ela esteja alinhada com o propósito da organização e os objetivos estratégicos a serem alcançados. É por isso que as empresas com culturas que impulsionam a transformação ágil têm uma série de características comuns. Elas geralmente são organizações de alta inspiração, onde os funcionários estão sempre pressionando para ir mais longe, melhor, mais rápido. Também elas são fazedores, não falam, mas fazem. Tem um foco muito interativo nas ações e os ciclos de toma de decisões são muito rápidos. E também, não menos importante, as organizações ágeis têm uma cultura de assumir riscos, de falhar rapidamente, de experimentar e de aprender. E agora vamos falar com o Alberto, já que sabemos que você ajudou os líderes das organizações a identificar e aplicar estratégias de inovação para garantir o crescimento das empresas. E qual acha você que é o impacto da cultura na execução dessas estratégias, Alberto? Obrigado, Sara. E excelente pergunta. E aqui eu desfrutando muito de escutar você falar e concordando com tudo. E o impacto da cultura é que, se a gente só vê metodologias ágeis de forma isolada, elas não servem de muito. Que pode ser só a palavra da moda ou a metodologia da moda. Mas, para implementar qualquer coisa, não pode ser de forma isolada. Tem que existir essa cultura que você muito bem coloca. E essa cultura, ela está existente. Ela existe hoje nas grandes corporações, nas pequenas e médias empresas. Ela está lá. Mas, muitas vezes, ela não está formalizada. E tem que dar um impulso para essa cultura. O impacto de ter uma cultura é fundamental. Senão, acabam fazendo um cursinho de Agile e não leva a nenhuma parte, e aí é mais uma desculpa para culpar a tecnologia ou a metodologia por mais um fracasso da empresa. Então, tem que acreditar
tem que acreditar como? Entendendo com essa cultura de transformação. Entendendo que precisa mudar a cultura da empresa, se aplica, se entende e se aplica a metodologia. Ótimo. Também, Alberto, em sua experiência, como é que a gente pode criar uma cultura ágil em toda a organização? Como pode criar uma cultura que ajude à transformação ágil? Olha, isso é fundamental. A gente tem que criar essa cultura por toda a organização. O que a gente vê? A gente vê, e isso, olha, posso falar de experiência própria, não importa se é uma empresa que tem uma receita de bilhões ou uma receita muito mais modesta, pode acontecer de duas formas. Uma, ou a liderança da empresa, a direção da empresa, né, toma cartas no assunto e resolve implementar, o que a gente chama de top-down, né? Olha, toda empresa vai ter que entender dessa cultura e aprender essa metodologia para aplicar de forma sistemática no seu dia a dia, ou o que a gente tem visto muito, que é próprios colaboradores da organização que querem hackear o sistema e fazer o sistema melhor. E eles mesmos começam com essa iniciativa de aplicar metodologias ágeis para fazer a sua vida mais fácil? Sim, mas para fazer a vida mais fácil da própria empresa. E porque existe realmente uma diferença entre culturas. E a gente vê nas organizações de hoje, e repito, não importa o tamanho da organização, essa coexistência de diferentes gerações. A gente encontra boomers, Gen Xs, a gente encontra millennials, a gente encontra gerações Z, todo mundo vivendo ao mesmo tempo. E as novas gerações, elas são muito mais rápidas na aquisição de conhecimento, de aprender coisas novas e aplicar. E desculpa falar, mas as nossas gerações mais antigas não têm isso na veia. E na veia significa como parte da cultura. Então, como criar uma cultura ágil na organização? Tem que ter o entendimento da liderança e tem que ter essa coordenação com todos os níveis da organização. Não é só a metodologia ágil, mas a cultura ágil é fundamental para a transformação de qualquer empresa, de qualquer tamanho. De uma startup, que está apenas começando, que tem que entender isso, e a maioria já entende, a grandes corporações que ainda não, muitas delas ainda não entraram nesse vagão. E Alberto, você falou da importância da liderança, dos líderes na criação desta cultura. E como é que você acha que é um líder ágil? Quais são as suas características? O líder ágil tem que começar de uma forma humilde. A humildade de procurar entender o que está acontecendo fora da sua organização. É muito comum a gente, dentro de uma organização, olhar mais para dentro do que para fora. Porque a gente tem um compromisso com os stakeholders, né, com o board, com a própria operação da empresa. Mas a gente tem que ter esse olho também fora do que está passando. Então, quando eu digo que tem que ter humildade, de humildade até de pedir ajuda a gente de confiança, organizações de confiança, seja consultoras ou consultores, para entender o que está acontecendo. E, na verdade, quando eles veem de que existe uma metodologia, que eu vou dizer nova, apesar que não seja tão nova, né? Ou até de moda, e eles veem que não é só fumaça, que realmente tem uma coisa robusta por trás, e eles têm essa humildade de escutar e entender, não tem volta atrás. Eles vejam que realmente pode gerar muito impacto no curto, médio e longo prazo da empresa. Então, o papel do líder é ser humilde para entender e de realmente aplicar de forma sistemática a implementação de metodologias ágeis por toda a organização, não importa qual é o departamento, a área, o setor. Alberto, também eu gostaria de falar para os nossos participantes do podcast, para os nossos escutantes, que a maioria delas são líderes, elas mesmas das empresas brasileiras, e quais você acha que são os impedimentos que elas podem encontrar na adoção de uma cultura de liderança ágil? Olha, desculpa por estar rindo, mas é que isso é maravilhosa a pergunta. E mais do que capacidade técnica ou talento, um grande obstáculo, tem vários obstáculos, mas um grande obstáculo que a gente vê é a questão do status quo. É a questão de,
vão me trazer alguma coisa nova. Ui, tenho que aprender uma coisa nova. Não estão me pagando mais por fazer uma coisa nova. Existe um obstáculo que as pessoas, eu não quero generalizar, mas a gente encontra muito, não querem de repente que exista essa mudança na própria rotina do trabalho, né? Muitas vezes chegam numa posição muito confortável e não tem mais, sabe, aquele tesão de mudar e aprender uma coisa nova para aplicar. Então, tem que trabalhar isso e volta à palavra cultura. Se a gente tem uma cultura de inovação, uma cultura de transformação, o normal é estar em contínua transformação e contínua inovação. Quando não existe essa cultura, a cada vez que vem uma coisa nova, e olha, pode ser desde a cafeteira nova que colocam no andar, pode ser qualquer coisa, tem um rechaço, né? Tem essa negação natural. Então, o que tem que fazer é que todos entendam no mesmo nível que entendam os benefícios e que entendam que é um trabalho da organização. Não é agarrar um champion, agarrar uma pessoa que vai ser responsável por essa transformação e mandar ela para a guerra, né? Vai lá, implemente Agile. Não, todo mundo tem que entrar nisso. E é uma metodologia que ajuda até a entender melhor os problemas que a gente está tentando resolver. Então, tem vários obstáculos, entre eles é encontrar esse tempo, né? Mas, para mim, o grande obstáculo é esse, que as pessoas entendam e que não tenham esse obstáculo. Então, é o status quo. Não vai me trazer uma coisa nova. Não. Vamos romper esse marasmo, vamos romper trazendo sempre coisas novas. E essa é uma grande oportunidade de falar sobre o assunto por toda a organização. Bom, genial, Alberto. Já você falou de alguns conceitos-chave ou dicas que acho que vai ser muito valiosas para os nossos participantes, como a humildade, como engajar toda a empresa e convencer elas do valor da agilidade, né? Eu gostaria, agora, para terminar, a realidade é que sempre durante a mudança cultural, durante a mudança ágil, alguma resistência dos líderes, também dos funcionários, pode ser gerada. Então, sabendo que os nossos escutantes, a maioria deles ficam no meio ou no início de uma transformação ágil, quais são aqueles conselhos que você daria àquelas organizações que estão começando com agilidade? É muito importante a reavaliação do conceito de liderança. Antes a gente tinha uma forma muito, por chamar de uma forma vertical da liderança. Eu mando e você faz. Isso já não existe há muito tempo. E as lideranças são aquelas que trabalham de uma forma muito mais horizontal com seus colaboradores, que são capazes de ter um diálogo. E quando a gente fala da resistência, se a gente coloca todo mundo junto para trabalhar e estabelece esse diálogo e esse canal de comunicação, isso é fantástico, porque eles começam a acreditar um no outro. Não é assim, eu sou o diretor, implemente alguma ferramenta agile. Não. Vamos juntos e conhecer quais são as ferramentas disponíveis dentro da filosofia agile para ver qual é a melhor ferramenta que se adapta às nossas necessidades. Por quê? Porque olha os benefícios. Em vez de a gente ter que esperar grandes ciclos para desenhar alguma coisa que ao final do ciclo já os nossos clientes consumidores já nem acham relevante, vamos trabalhar de outra forma. Como a gente continuamente pode estar gerando resultados. Mas a gente tem que fazer isso da forma conjunta. Então, o grande conselho é, lideranças, reavaliar sua liderança, ser humilde para entender o que está acontecendo. Tá bem? Baixar a conversa não é nós do board e os outros que estão fora do board, de transformar e dar essa questão de pertenência, né? de pertencer à organização e de fazer o trabalho juntos. Então, se estão começando, tem que ser um diálogo aberto, transparente, a todos os níveis da organização. Claro que vale a pena conhecer sobre o assunto previamente, para quando conversar, ser essa conversa aberta, franca, porque, olha, muitos líderes vão se surpreender que, como os seus colaboradores já estão falando sobre o assunto e conhecendo sobre o assunto. Só não está formalizado dentro da organização. E já é momento de fazer.
Então, a transparência, né, que também é um dos conceitos-chave no Manifesto Ágil, também é chave importante para a criação dessa cultura ágil. Oi, Alberto, sua participação, sua experiência, seus conhecimentos têm sido muito valiosos. Agradecemos muito por nos acompanhar hoje. Agradecemos também a todos vocês por terem ficado conosco para ouvir uma nova edição do podcast da Embracing Agile. Não esqueçam que vocês podem ouvir este podcast quantas vezes quiserem através da plataforma. Vamos continuar publicando um podcast todas as sextas-feiras. Portanto, fiquem atentos ao nosso próximo convidado especial. Esta é a Sara Alvarez, no podcast Embracing Agile. Muito obrigada e até a próxima.